Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, né, gente? Hoje é quarta-feira, dia de conhecer o Focus, que saiu na terça por conta do feriado, e também aí da gente falar sobre inflação por extrato de renda. Então, saiu aquele estudo do IPEA que mostra como é que ficou a inflação para os diferentes estratos de renda, para as diferentes faixas de renda, o que pesou mais para um, o que pesou mais para o outro. E a gente vai explicar tintim por tintim disso. Mas antes de todo esse assunto, a gente vai ver nossa agenda que está um pouco recheada hoje, uma agenda com poucos indicadores aqui do Brasil, mas com muitos indicadores de fora. Então vamos ver o que já saiu e que ainda tem para sair na nossa agenda. Vamos lá, que está cheio de PMI hoje, mas ainda são os PMIs preliminares. Nos Estados Unidos, o balanço da AT&T já foi conhecido, assim como o da Boeing que está ali no centro da discussão e da confusão também entre a China e os Estados Unidos. E aí temos os PMIs preliminares, ainda não é o PMI fechado, são os índices dos gerentes de compras, quase como uma prévia, né, do índice dos gerentes de compras aí de vários países. Então, Alemanha, zona do euro e Reino Unido já divulgaram os seus PMIs preliminares de abril. Quem também divulgou, né, essa medição preliminar foi os Estados Unidos, só que um pouquinho mais tarde. Então, vamos passar aí a agenda para o pessoal de casa acompanhar, porque nos Estados Unidos também já saiu o PMI composto industrial e de serviços, só que medição preliminar. Na zona do euro, às 6 da manhã, teve balança comercial e a gente tem agora um monte de dirigentes do Banco Central também falando hoje, inclusive. Agora a gente tem o Andrew Bailey, né, falando às 2h15, mas a gente tem agorinha o presidente do Fed de Chicago discursando. Começou às 10 horas, mas ainda tem aí discurso rolando nos noticiários de mercado. E é o que eu sempre falo, gente, quando a gente tem discurso, seja de dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, diretor, presidente de Banco Central, seja daqui, seja dos Estados Unidos, o que o mercado quer saber é se tem alguma sinalização de política monetária, se vai falar sobre a possível inflação vinda das tarifas, se tem alguma sinalização também em relação à direção de política econômica ou de algum indicador em relação à economia. Então, o que o mercado quer saber é isso, por mais que não seja ali o tema do que o dirigente vai falar, e é por isso que eles aparecem em peso na agenda, e hoje vocês vão ver que tem bastante gente. Mas vamos seguir aí, porque depois das 12h15 tem mais coisa. E, gente, olha, hoje tem grande chance de eu virar André Graziano aqui. Um beijo para André Graziano, que saudade de você, porque eu estou com faringite e eu posso perder a voz a qualquer momento. Então vamos lá, fluxo cambial semanal às 2h30. 3 horas tem livro bege, que traz as perspectivas da economia dos Estados Unidos também. Deve ganhar um lugar ali no radar. Às 15 horas tem vice-presidente para a estabilidade financeira do Banco Central da Inglaterra, né, do Banco da Inglaterra, a Sarah Breeden falando aí no FMI, no Banco Mundial. Agora quem está falando é o Bressing, tá? Então tem bastante gente também falando no evento do FMI. E às 7h30 tem a presidente, né, a Beth Hammack, falando aí num evento sobre agentes de mercado monetário na Universidade de Nova York. Então, como falei, hoje a agenda está tomada por dirigentes dos bancos centrais dos Estados Unidos e outros países e também aí balanços e PMIs. Então, a agenda está dividida dessa forma hoje. O Brasil está em segundo plano. Quase não tem nada aí de Brasil na agenda, só o nosso fluxo cambial semanal. E eu acho que é isso, tem alguns balanços que saem depois do fechamento, mas aí balanço da Ipera, IBM e Whirlpool, e tem também o Banco da Coreia do Sul, né, o Banco da Coreia, divulgando o PIB do primeiro trimestre, ainda preliminar. Então aqui uma agenda, como eu falei, mais focada nos balanços, mas muito aí nos PMIs e nos dirigentes dos bancos centrais. Agora, antes da gente entrar no assunto de focos, antes da gente falar de inflação por extrato de renda, vamos dar um pulinho lá na redação, porque Diego já está a postos para dar seu bom dia. Bom dia, Diego, como é que você está nessa manhã? Vamos falar de mercado, porque a gente ficou muito tempo aí sem movimentação no nosso mercado brasileiro, então tem bastante coisa para atualizar, né? Bom dia para você. Bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia aqui a nossa telespectadora fiel MH Schweitzer.
Bom dia para Janir Lucia Simon, bom dia para Neraci Miranda, bom dia para Efigênia, bom dia para todo mundo. Bom dia para Robertinha, que está aqui do meu lado, geralmente a Laura, desculpa, que está aqui com a gente, mas hoje eu estou com a presença ilustre da Robertinha. Olá. Enfim, para acompanhar a Débora, eu estou com uma rinite alérgica bem chata, então uma dupla dinâmica não só na economia, mas também no quesito doenças. Mas enfim, estava com bastante saudade de fazer o fechamento de mercado. Feriadão prolongado, julgamento do Bolsonaro, deixou a gente de lado, né, Débora? Mas estamos aqui de volta e vamos lá. Pois bem, a terça foi de boa para a Bolsa Brasileira, mas só que nada de empolgação de final de Copa. Enquanto lá nos Estados Unidos o mercado estava bem eufórico com as bolsas em alta de mais de 2%, aqui no Brasil o Ibovespa deu uma esticada de 0,63% e voltou a bater os 130 mil pontos, que fazia tempo que não dava as caras por aqui. Agora, sejamos honestos, foi aquela alta devagar, com volume de negociações baixo, num clima de ressaca pós-feriado. Já o dólar deu uma escorregada, caiu abaixo dos R$ 5,75. O real até que se saiu bem, só perdeu pro peso chileno. Perdão, Débora? Foi um dia, né, Diego, e para todo mundo que está em casa, de muita expectativa do mercado, porque a gente teve tanto ali secretário do Tesouro dos Estados Unidos falando, quanto Donald Trump falando também sobre as tarifas. Então, é um assunto que não se esgota, inclusive agora, tem algumas atualizações em relação a isso, porque foi sinalizado que elas não são sustentáveis, que não vão poder ser levadas aí a longo prazo. E, inclusive, Donald Trump deu uma declaração falando que pode ser que esteja demais, então pode ser que esteja excessivo, que as tarifas em relação à China podem já estar pesando. Então, isso deu uma tranquilidade para o mercado e por isso que as bolsas subiram tanto ontem em Nova York, a nossa acompanhou, mas acompanhou ali correndo atrás, né? Justamente porque a gente volta de um feriado, a liquidez está muito baixa, muito pautada ali em recompra de ações das próprias empresas, então não tem um fluxo estrangeiro tão forte entrando aqui na nossa bolsa, mas a gente começa a ver esse sentimento de aversão a risco ficando um pouquinho de lado e as pessoas voltando a ter esse apetite por uma expectativa de que a qualquer momento Donald Trump mude de ideia e comece a voltar atrás em relação às tarifas em relação à China. Só dele falar que pode ter ali um excesso nessas tarifas e que já estava ali pesando muito, já traz uma sinalização que isso pode acontecer e aí o mercado age na expectativa e por isso as bolsas subiram tanto ontem e continuam subindo hoje com todas as declarações que estão acontecendo também lá no FMI. Então, quando a gente for falar do giro de mercado, se der tempo, eu vou passar nesse assunto. Mas agora vamos para o nosso momento, é meio cartomante? Aqui, pronto. Momento é meio cartomante. Por que é momento é meio cartomante? Porque a gente vai falar de focos, né? As projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos e que parece que mudaram nessa semana. Ninguém esperava mesmo que o Focus ia mudar, porque a gente tinha tido já IPCA 15, saíram uma série de indicadores da FGV em relação à inflação e o Focus nada mudou em relação à sua projeção para o IPCA nas outras semanas. E aí, numa semana mais curta, numa semana de Páscoa, se esperava que fosse mudar menos ainda. Mas não foi o que aconteceu. O Focus mudou e mudou dois pontos, né? Duas projeções importantes, tanto de inflação quanto também de PIB. Então, vamos ver como é que ficaram as projeções do relatório Focus para essa semana, na verdade para o fim do ano, mas nessa semana agora. O IPCA ele cai ali de 5,65 para 5,57. Então, depois daquela leitura um pouquinho mais tranquila, não que ela veio tranquila em relação à medição, mas na qualidade ali principalmente dos índices da FGV, mostrando que não tem ali, né, não tem ali uma concentração tanto da inflação em alguns grupos. Essa difusão maior trouxe um certo alívio para a projeção do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro começa a projetar agora para 2025 5,57 de IPCA e 2% de crescimento. Ainda um crescimento modesto, né? Não é um crescimento... A gente sabe que o mercado financeiro erra muito. Se a gente pegar lá do começo do ano ou do fim do ano passado para agora, já mudou, todas essas projeções já mudaram, na verdade, muito. E aí vão mudar ainda conforme os indicadores vão sendo divulgados. Por que o PIB mudou tanto aqui para 2% nesse ano? A gente teve a medição aqui do IBCBR. E o IBCBR ele veio acima do esperado. Ele trouxe ali uma surpresa em relação ao que se esperava
para o crescimento brasileiro. E aí o mercado, que foi pego de surpresa, também com esse choque aumentou a variação aí do PIB para esse ano. O câmbio continua estável em 5,90, teve algumas reduções nas semanas passadas, mas agora está em 5,90, muito perto do que está sendo negociado o spot, né? O spot é o dólar à vista, e normalmente eles colocam de forma próxima mesmo, para não tentar ficar perto do que está sendo negociado no mercado à vista, para não errar tanto, já que dólar é uma variável que se erra muito, e a Selic continua em 15. Então, por mais que a gente tenha ali uma queda na projeção da inflação, isso não é suficiente ainda para derrubar a projeção do mercado financeiro de 15% para a Selic terminal. Então, o mercado acha que nas próximas reuniões do Copom vai voltar a ter alta de Selic. Temos aqui para o ano que vem, né? Então 2026, que está mais longe ainda, o mercado vai errar mais ainda, 4,5% na projeção do IPCA, bem no teto da meta, 1,70% na projeção para o PIB, 5,96% caiu um pouquinho, eu estava orbitando ali sempre os R$6, caiu um pouquinho a projeção de câmbio, mas mostrando que o mercado não acredita que essa valorização do real continue no ano que vem, isso é bem importante. Então, eles veem, né, o mercado financeiro vê um risco do real voltar a se desvalorizar, pelo menos no longo prazo, por algumas questões envolvendo, né, a condução da política monetária nos Estados Unidos, também alguns riscos domésticos que o mercado gosta de pintar, tipo o tal do risco fiscal. E a Selic em 12,5%, mostrando que o ritmo de queda da taxa de juros deve começar mais para o fim do ano que vem. Então, não é uma coisa que vai começar logo de cara em 2026 e que isso deve começar mais do meio para o fim do ano. Então, o que o mercado está esperando aqui? Que a gente possa ter uma inflação um pouco mais suave do que se esperava no mês passado, né, que ficou ali quase em 5,65 o tempo todo, mas não o suficiente para baixar a Selic. Mas aí o que eu vejo, né, a gente continua tendo uma Selic em alta, uma Selic com tendência de alta, inclusive, e a inflação acompanhando a alta com alta também. Então, por mais que a gente tenha tido desaceleração de fevereiro para março, muito aí por conta do grupo habitação, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho na inflação por extrato de renda, né, por mais que tenha tido essa desaceleração, a gente não está vendo essa efetividade da Selic alta na inflação. A gente está vendo um estrangulamento da atividade econômica, a gente está vendo uma desaceleração da atividade econômica sim, só que a inflação continua subindo. Por que continua subindo? Porque o que está impactando a inflação não reage à Selic, mas mesmo assim o mercado continua jogando a Selic lá em cima e alguns bancos já acima de 15%, alguns já projetando 15,25% ou mais. Aqui é mediana, a gente sempre tem que lembrar isso, mas tem quem está projetando, quem projete para cima ainda. Então, relatório Focus aí com algumas mudanças que não se esperava, mas nada de novo sob a Selic e nada de novo aí sob câmbio. O que mudou um pouquinho mesmo foi essa surpresa do IBCBR e essa redução, mas ainda acima do teto da meta, do IPCA. Mas vamos agora para a redação, porque a gente vai falar de inflação por extrato de renda. Diego já está lá para contar para a gente aí o que se esperar, né, desse indicador. Então, vamos lá, Diego. Pois é, Débora. Saiu na quarta-feira passada, dia 16 de abril, pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a inflação por extrato de renda. É uma pesquisa feita mensalmente que mostra como que a inflação afeta as diferentes faixas de renda no Brasil, já que diferentes faixas de renda têm diferentes cestas de consumo. Geralmente, o que a gente vê nessa pesquisa do IPEA é uma penalização maior das faixas de renda mais baixas, já que os principais vilões da inflação nos últimos meses têm sido os grupos de alimentos e habitação, e a maior parte da renda é destinada a estes itens. Só que, pelo visto, não foi o caso esse mês. A pesquisa do IPEA mostrou que as faixas de renda mais altas foram as que mais sofreram. Explica pra gente, Débora. Vamos lá, por que as faixas de renda mais alta foram as que mais sofreram no mês? Né? E no acumulado, as rendas médias estão sofrendo muito. O que está impactando isso? Quando a gente olha a inflação, então já vamos colocar na tela aqui para não perder tempo. Quando a gente olha a inflação ali, tanto no mês como acumulada em 12 meses e no ano, a gente consegue ter, né, uma maior, consegue ver isso de forma mais tangível, tá? Então o IPCA foi 0,56 no mês, no ano ele está acumulado em 2,04 e nos 12 meses em 5,48 ali. No mês, a inflação para as rendas mais baixas, então renda muito baixa, renda baixa, ficou em 0,56 e 0,54 aqui, respectivamente, muito em linha com o IPCA.
Então, mostrando que a inflação ela veio, né, impactou as rendas menores da mesma forma ali que teve o impacto do IPCA. No ano, o acumulado está abaixo do IPCA. Então, enquanto o IPCA está em 2,04, as faixas de rendas mais baixas aí estão com a inflação acumulada no ano menor. Então, no caso da renda muito baixa, 1,98, da renda baixa também, da renda média baixa, 2,03. Quando a gente vai para o acumulado dos 12 meses, então considerando 12 meses aí acumulados, a gente vê que a inflação está pesando mais ali para as rendas média alta e rendas altas, com 5,53 e 5,61, enquanto a inflação medida pelo IPCA ficou em 5,48 ali. E no ano também, 2,13 e 2,06 acima da média do IPCA. Por que que isso está acontecendo? A gente tem uma inflação que está pesando mais pelos alimentos, então o grupo alimentos ele está pesando muito nas rendas mais baixas. A gente sabe o quanto a alimentação e os itens básicos consomem das rendas menores. Mas o que aconteceu de fevereiro para março que acabou trazendo um alívio para essas menores rendas? Justamente aquele bônus de Itaipu que tinha voltado no mês passado, então a gente teve o bônus. No mês passado, a gente teve o efeito rebote do fim desse bônus de Itaipu, então as contas de luz vieram muito caras e isso acabou penalizando as menores rendas e agora esse efeito some em março. Então a gente já tem, né, o efeito do grupo de habitação um pouco menor ali nas menores rendas. Só que os transportes estão pesando mais para as rendas médias e médias altas. Por exemplo, combustíveis, os transportes por aplicativos que subiram bastante também nos últimos 12 meses, eles têm penalizado mais as rendas médias e médias altas. A renda alta já responde a outros itens, como por exemplo passagens aéreas que tiveram alta nesse mês. Então aqui a gente consegue ver, né, como que esses itens e grupos acabam atingindo de forma diferente as rendas, devido aí a quanto você destina da sua renda para esses itens e grupos também. Vamos colocar aqui o gráfico dos itens, para a gente conseguir ver aqui é o gráfico dos grupos, mas vamos para os itens primeiro, para a gente ver o que penalizou a inflação nesse mês. E, na verdade, aqui 12 meses, tá? É acumulado em 12 meses. E aí a gente consegue entender por que é que aquele acumulado também está mais alto. Então, quando a gente pega transporte de aplicativo, gasolina e etanol, que tiveram aí, né, principalmente gasolina e transporte de aplicativo, eles têm mais efeito em rendas médias, médias altas. Outro tipo de inflação que acaba impactando mais essas rendas é justamente aquela inflação mais ligada a lazer, mais ligada aos serviços. Então, essas faixas de renda têm um destino maior aí do seu orçamento para esse tipo de consumo, e isso também penalizou bastante. Agora, quando a gente pega carne, ovos, óleo de soja, o café, que está aqui quase saindo do gráfico com quase 80% de acumulado, o leite, e esses itens de alimentação normalmente pesam nas rendas médias a médias baixas e rendas baixas, enfim. Então, você tem um maior destino da renda para a cesta básica. Conforme isso vai aumentando, a renda vai sendo mais penalizada e a inflação pesa mais. E aí tem os transportes aéreos, planos de saúde, educação, isso já afeta mais rendas médias e médias altas, e as passagens aéreas e educação também afetam mais as rendas altas, só que a educação também tem um peso menor. Então, o cálculo do IPE ele é muito interessante porque ele mostra quanto de impacto teve cada um dos grupos, qual foi a contribuição de cada um dos grupos e itens nas diferentes rendas, e acabam mostrando aquilo que a gente sempre fala para vocês. A inflação ela é sentida pelas pessoas de acordo com a cesta de consumo delas, de acordo com a renda delas, de como elas distribuem essa renda nos diferentes itens. Se a pessoa tem um gasto maior com alimentação, ela vai sentir mais a inflação dos alimentos. Mas se parte da renda dela também é muito consumida por transportes, por educação, por saúde, ela talvez sinta de uma forma diferente do que uma pessoa que destina boa parte do seu orçamento para a compra de itens de cesta básica. Então, por isso que a gente sente de forma diferente a inflação e por isso que o IPCA causa tanta polêmica quando é divulgado, porque todo mundo fala, mas esse IPCA, esse índice não tem nada a ver com o que eu sinto ali no meu bolso. E não vai ter mesmo, porque ele é uma média nacional, uma média que considera ali uma cesta de consumo, considera uma renda para ser calculado. Mas o estudo do IPE ele é bem interessante justamente para mostrar isso. Inflações são sentidas de formas diferentes, por rendas diferentes, por estratos de renda e faixa de renda. Quem dirá
pelos indivíduos, né? E a gente está falando de indicadores macroeconômicos. Agora, Diego, aí da redação, como é que está a nossa audiência? O pessoal está com saudade aqui da gente? Já tem dúvida? Conta aí para mim, o que está acontecendo no chat? Que eu só consegui acompanhar no comecinho. Depois que eu começo a falar, aí não vejo mais. Olha, Débora, a audiência está reagindo muito bem ao nosso programa hoje. O João Rafael acabou de elogiar, falando assim, programaço, parabéns pessoal. Thiago Campos mandando aqui um vai Corinthians para mim, te elogiando também. Mas antes de entrar propriamente, Débora, tem uma dúvida que eu queria esclarecer aqui da nossa telespectadora fiel, que é a MH Schweitzer, perguntando se o ego do Trump vai deixá-lo voltar atrás. E aí, como a gente não teve uma atualização propriamente dita da nossa novela favorita hoje, Tarifa Fatal, eu queria só rapidamente esclarecer essa dúvida da MH Schweitzer, antes da gente entrar na dúvida que dessa vez vai ser minha. Pois bem, MH Schweitzer, hoje, antes da gente entrar ao vivo, eu vi uma apuração por parte do Globo News falando justamente sobre uma coletiva de imprensa que o Trump está dando ao vivo agora no Salão Oval da Casa Branca, onde ele disse que as tarifas sobre a China vão diminuir substancialmente e que planeja ser gentil nas negociações. Quando ele foi questionado se as tarifas de 145% sobre as importações chinesas iriam permanecer, ele disse que era um valor muito alto, que não continuariam nesse patamar, mas que, pelo que deu para entender, iriam continuar. Pois bem, dito isso, amanhã fiquem tranquilos que a gente vai entrar com maior detalhe nesse assunto, mas dessa vez a dúvida que eu queria trazer nesse quadro nosso é minha, Débora. Antes da gente entrar aqui ao vivo também, estava rolando um debate bem interessante na redação com relação à eleição do próximo Papa no conclave. Inclusive, eu estava acompanhando alguns outros jornais e noticiários, inclusive de mercado, e vi que estão apostando quem vai ser o próximo Papa. Até brincamos que o nome deveria ser Papa Bete. E aí, Débora, ressurge uma dúvida que é bastante comum, acredito eu, que é a seguinte: aposta é investimento? Fazer uma fezinha é a mesma coisa que fazer uma aplicação financeira? Responde pra gente, Débora, por favor. Não é investimento, Diego, não é também a mesma coisa que fazer uma aplicação financeira. Primeiro, porque na aplicação financeira você conhece os riscos. Então, quando você entra numa aplicação financeira, na maior parte das vezes você sabe a volatilidade que aquele ativo tem, você sabe quanto você pode perder se você entrar num ativo financeiro. Então, se a volatilidade ali é 20%, o que isso significa? Que em um ano aquela aplicação pode variar 20% para cima da média ou 20% para baixo da média. Então você entra ciente que você pode sofrer ali uma volatilidade de pelo menos 20% na média. Então tem o risco calculado. A aposta, né, por mais que ela tenha a probabilidade ali por trás, e às vezes tem a probabilidade, às vezes, dependendo do caso, nem isso, né, dependendo do tipo de aposta ali, você não tem a probabilidade calculada por trás, ou ainda que se tenha, a gente está falando de ganhar ou perder. Se você ganhar, você ganha aquele multiplicador, se você perder, você perde tudo, vira pó. Então, é diferente, né, de uma aplicação financeira, por mais que tenham aplicações financeiras que lembrem muito também a forma de apostar. Né, tem algumas aplicações financeiras que elas, inclusive, se tornam viciantes. Né, e a gente fala muito sobre isso nas nossas aulas. Né, por exemplo, o day trade, que ele acaba tendo uma volatilidade muito grande, tem um caráter especulativo muito grande, e ele, inclusive, tem essa característica de deixar a pessoa viciada, e muitas vezes, porque ela começa a perder tanto, que ela quer recuperar e vai aumentando ali o recurso financeiro. Mas não. Né, vamos falar que não é investimento, não é aplicação financeira, e o que mais me choca é que quando a gente entra em portais mesmo, como a gente estava falando, de mercado, portais que tem ali notícias voltadas para a bolsa, portais que têm notícias voltadas para mercado financeiro, eles têm uma seçãozinha lá, que se você entrar, é uma seção de bet, gente, é um absurdo, porque isso traz essa ilusão, né, de que você tem essa familiaridade ou esse parentesco entre a aposta e o investimento. Então, eles dão dicas, não só de mercado financeiro, e portais renomados, tá, gente? Eu não estou falando. Pelo menos agora mais renomados, porque quando eu entrei no mercado, eles eram conhecidos como a tititi do mercado financeiro. Aí eles começaram a crescer um pouco mais,
e agora eles até têm um nome mais consolidado, mas é um portal que muita gente acessa para pegar informação de finanças, de investimento, e que vão ali entrar na bet do conclave, porque hoje era uma das notícias que estavam lá mesmo, assim como em outros portais. Então não, né? Não é uma aplicação, e por mais que choque as pessoas, sim, existe aposta na fezinha do conclave, existe aposta, você pode, por exemplo, apostar quem que vai ser o próximo Papa, de que continente que ele vai sair, isso muda ali a probabilidade e o ganho, e isso está sendo noticiado como se fosse mesmo um investimento, né, nesses portais, mas não é. Né? E a gente tem que saber disso, tem que saber, inclusive, que os riscos são calculados de formas muito diferentes e que num você perde tudo e no outro você perde, né? Se você tiver uma perda, uma parte, ainda tem como recuperar no longo prazo. No longo prazo, a volatilidade é sempre diminuída, principalmente quando você deixa ali, por exemplo, uma volatilidade de 1 ano não é igual a de 5 anos, porque você tem mais tempo para recuperar. Numa aposta, perdeu. Né? O dinheiro vai embora, e aí mais do que vai embora, né? Ele vai para a casa de apostas que nem no Brasil fica, que não gera nada de bom a não ser o rombo, né? Gera ali lucro para fora do Brasil, porque essas empresas elas estão fora do Brasil, na maioria das vezes, por mais que tenha um nome ali que pareça que ela é brasileira, muitas vezes não é não, tá? Você vai olhar ali por trás, são empresas grandes que estão por trás aí de fora do Brasil. Então, não é investimento, não caiam nessa cilada, por mais que os portais queiram trazer essa ideia para vocês. E falando em portais, né, falando em mídia hegemônica, a gente vai ter o nosso encontro no domingo, né, faltam aí 4 dias para o dia 27 de abril, que vocês vão ter uma exibição única do primeiro episódio aí da Folha Corrida, né, que vai mostrar a verdade sobre a relação do maior jornal, já que a gente está falando de mídia hegemônica, de grandes veículos, do maior jornal do país com a ditadura militar. E eu sempre falo quão importante é a gente trabalhar a memória, quão importante é a gente falar sobre isso. Então, não percam. Para se inscrever, vocês entram em iclmercado.com.br. Não vai dar tempo da gente fazer uma promoção dessa vez, mas na próxima a gente está pensando em várias coisas para vocês, hein? Olha lá, espero que a pessoa da caneca já tenha respondido aí nosso e-mail, e até convido, quando receber, mandar uma fotinha aqui pra gente com a nossa canequinha, se quiser. Então vocês podem se inscrever pelo link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, para garantir o ingresso para assistir esse documentário, que vai ser incrível e é importantíssimo nos dias de hoje e sempre, né? Mas no momento atual, mais do que contemporâneo aí esse assunto, e mais do que importante da gente falar sobre isso. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com a Roberta Garcia e o Guga Noblar, que já estão a postos para receber vocês. Eu estou muito feliz que minha voz durou 30 minutos de programa. Amanhã eu estou de volta para trazer para vocês atualizações de tarifa fatal e outros assuntos que com certeza vão pintar. Um beijão e até lá, pessoal. Todo regime ditatorial, para manter o seu poder, costuma ter apoio das elites do país. Isso significa as empresas e a imprensa. No Brasil não foi diferente, mas muito pouca gente sabe essa história. O premiadíssimo diretor Chaim Litevski fez uma série documental chamada Folha Corrida, que mostra a relação do maior jornal do Brasil à época, a Folha de São Paulo, com o regime da ditadura. Uma série documental que vai mudar completamente a visão das pessoas sobre o que aconteceu durante esse período. E uma série que ninguém poderia exibir a não ser o ICL, com a sua independência e a sua coragem. Exibição do primeiro episódio da série, dia 27 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Assista, entenda o que aconteceu e participe com a gente dessa luta por um futuro diferente.